Gostaria de parabenizar as palavras do meu colega Leandro Vasques. E antes de passar a palavra para um dos debatedores, do Dr. Vicente, eu gostaria de fazer um desabafo. Claro que não jamais uma crítica ao Dr. Leandro, porque não temos que se fazer crítica às palavras deles. Nós somos, da OAB, recentemente criamos uma comissão de direito penitenciário em que nós estamos analisando essa situação do sistema carcerário em Fortaleza, aliás, no Ceará, no interior. E, quando me foi questionado como estava a situação do sistema carcerário, a primeira coisa que eu respondi, aliás, a primeira atitude que eu tomei, eu peguei e disse: eu não vou agora só me basear por dados. Juntamente com essa senhora que está ao meu lado, nós decidimos fazer, com todo o apoio da OAB, através desta comissão, visitas em várias unidades carcerárias. E pasmem para nós, uma situação vexatória, humilhante nessas unidades. Uma delas que nós fomos, uma que inclusive já está interditada, com seus dias de vida contados, foi, por exemplo, o IPPS. Para conseguir entrar no IPPS, tivemos que entrar acompanhados do GAT, do RAI, uma equipe de policiais. E ao adentrar naquele local, é bem verdade que encontramos os presos mais perigosos do estado do Ceará, mas também encontramos criaturas, na realidade seres humanos, e que sem dúvida alguma não tem a menor condição de ressocialização num local daquele. Pasmem para nós, quando começamos os trabalhos nessa comissão, um juiz de Calcaia nos ligou, apelando para que nós fôssemos lá, nesta cadeia pública, fazer uma visita. E nós dissemos: nós vamos. Passamos a tarde lá, e numa cadeia pública superlotada, presos definitivos misturados com presos provisórios, sem psicólogo, sem assistente social, sem defensor público, sem ocupação. Nas delegacias de polícia também é outro grande problema, porque estão superlotadas. E os policiais, coitados, que deveriam estar fazendo o seu trabalho, o seu mistério, os delegados, o escrivão, as investigações ficam prejudicados em virtude dessa situação. Essa situação tem que mudar. Tanto isso é verdade que nós estamos atentos a isso, estamos fiscalizando, inclusive entramos até com pedido de interdição numa unidade carcerária. Então é salutar que aqui no estado do Ceará as autoridades analisem com mais delicadeza essa situação, porque não é uma questão só de direitos humanos, é uma questão que se volta para nós, a sociedade. Tanto isso é verdade que, se esse preso não tiver condição de ser só ressocializado, isso vai gerar o quê? Reincidência e mais crime. Então é necessário que se coloque ali dentro, já que a pena privativa de liberdade, apesar de todos nós sermos contra, porém ela não vai deixar de existir, porque existem crimes graves e que vai, efetivamente, a única saída, como última ratio, será a pena privativa de liberdade. Mas é uma determinação constitucional que esse preso, tanto na Constituição Federal como na Lei de Execução Penal, ele tem a condição de um tratamento, aliás, ele tem a condição de ser ressocializado e voltar à sociedade, como tão bem frisou o Dr. Leandro Vasques. Era esse o desabafo que eu queria fazer, me desculpo, e passo agora a palavra para o Dr. Alfredo.
Boa tarde a todos e a todas. Queria saudar a professora Ana Bechara. Uma satisfação tê-la aqui conosco. Meus colegas professores de universidade, professor Mendes, professor Massurito, meu colega e amigo Leandro Vasques. Aquela única pessoa que eu prometi voto na minha vida foi a ele. Bem, é uma satisfação aqui estar com vocês. O tema é um tema empolgante, mas eu jamais diria inovador. Eu estou cansado de discutir segurança pública, cansado de discutir sobre o sistema penal. O IPPS, que o Márcio falou, a Defensoria Pública do Estado de Ceará começou com a ação civil pública e conseguiu interditar o IPPS. Se não, até hoje estaria recebendo presos e presos para ficar soltos, sem nenhuma atividade, traficando drogas e cometendo todos os tipos de ilicitude. Ou vocês acham que aquelas ligações de celular que vocês recebem não é do IPPS? É de lá. Eu fui defensor público do IPPS. E essa não é uma realidade só do IPPS. Eu tenho pena, me penalizo dos colegas servidores públicos, heróis, delegados de polícias, escrivãs e inspetores da Polícia Judiciária do Estado de Ceará, que hoje está em extinção, infelizmente. Porque os poucos que estão na delegacia servem como carcereiros dos presos e deixam de lado a função típica de polícia judiciária, que é investigar crimes. E essa questão é tão grave, a professora Ana tem formação acadêmica em São Paulo, não sei se é paulista. Há uns anos atrás, eu visitei a Polícia Judiciária de São Paulo e tive um encontro com o doutor Marcos Antônio Desgual, que à época era o delegado-geral da Polícia Civil de lá. E ele conversando comigo, dizendo: doutor, hoje no estado de São Paulo nós só conseguimos elucidar em torno de 2% dos casos. E olha, a Polícia Judiciária do estado de São Paulo é bem mais aparelhada do que a Polícia Judiciária do nosso estado. O contingente é bem mais razoável. Então não falta lei, falta vontade política, falta estrutura para que se consiga prover o Estado de elementos mínimos para que se possa fazer segurança pública e execução penal de forma digna. Ora, se nós tivéssemos pena de morte e de prisão perpétua, a situação hoje poderia ser ideal. Mas nós não temos. O preso entra e deveria ter dia, hora, minuto e segundo para sair. E aí eu pergunto: como é que nós vamos querer que esse preso venha a sair do cárcere? Como entrou, melhor ou pior? A realidade, pela reincidência apontada pelo doutor Leandro e conhecida por todos nós, é que esse preso volta muito pior. Quando eu atuei como defensor público, por exemplo, na área da infância e da juventude, e aí alguns colegas me questionavam: olha, mas a lei 8.069/90 é uma boa lei. Eu digo: eu sei lá, nunca foi implementada nesse país, como é que eu vou dizer se presta ou não presta? Alguns olham para ela e ainda falam assim: ECA, é ECA mesmo, Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ninguém quer aplicar. E você não consegue efetivar os dispositivos legais que ali estão. A questão do crack, a disseminação do crack no estado de Ceará é algo terrível. E pasmem, eu mesmo ingressei em ação civil pública como no estado e no município de Fortaleza, para que se consiga pelo menos um local de internação. Eu quero ir, ou queria, quando lá falava. Conseguia o provimento jurisdicional no primeiro grau, e 1 ou 2 dias, infelizmente, os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará entendiam de forma diferente do magistrado do primeiro grau. Suspendiam aquela tutela que era concedida, e aí não se conseguia ter efetividade. Mas as minhas apelações com relação a adolescentes que
cometiam atos infracionais, eu confesso que eu mudei a titularidade da infância da juventude para a justiça, para a Defensoria Pública Militar, e nunca, depois de anos de atuação, fui intimado de uma apelação. Intimado do resultado de uma apelação. Então é triste, colegas. Infelizmente a situação é triste. O que o doutor Márcio Vitor falou é uma realidade. Nós temos hoje, no estado do Ceará, uma situação carcerária que beira o caos. E não adianta construir presídio. Não adianta construir presídio se não tiver uma assistência social, psicológica, uma atividade laboral, assistência jurídica. Vocês sabem que a última estatística feita pela Defensoria Pública, em torno de 96% dos processos na execução penal eram de responsabilidade de defensores públicos. 96%, não é brincadeira não. Sua mãe é defensora pública de uma vara, de uma defensoria pública criminal. Inclusive, estava sentada ali e eu ia saudar, porque é a nossa próxima defensora pública de segundo grau. Vai dar o grau, a última categoria da carreira, a doutora Deise. E sabe quem é essa realidade? Hoje, nós há pouco tempo atrás, nós fizemos um mutirão carcerário aqui no estado do Ceará. Um mutirão carcerário que pasme. Apesar do diminuto número de defensores públicos, foi a única instituição que cumpriu o prazo do Conselho Nacional de Justiça, finalizando todos os processos. Agora, não se pode, com atuações pontuais, me permitam a sinceridade, resolver o problema da execução penal.